Paz do Senhor para todos, aqui quem vos fala é o nosso irmão Geo Cândido, amém? Mais uma vez, trazendo as lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos começando o primeiro trimestre de 2019, um trimestre muito abençoado, muito bom, né? Desde já eu convido os irmãos a assistirem a aula completa, a compartilhar, a se inscrever e deixar o like para ajudar aqui o canal do nosso irmão, amém? Então o trimestre que estamos começando hoje, ele fala acerca da batalha espiritual, né? O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Então este assunto que vamos estudar este 3 meses, né, para edificação espiritual. É necessário nós aprendermos, praticar, viver, para termos uma vida abençoada, né? Uma vida cheia de conquista e de vitória, passando por todos os obstáculos, pois nós sabemos que a nossa vida espiritual corre um risco muito grande. A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, anda bramando como um leão ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Então isso são coisas espirituais que muitas pessoas não entendem e não veem. E muitos não querem nem entender. Porém, nós vamos estudar uns assuntos como este nessa lição para podermos ficar firme, como disse o apóstolo Paulo. Amém? A lição de número 1, né, a lição que nós vamos começar a estudar, tem um título de Batalha Espiritual. Realidade não pode ser subestimada, né? Batalha espiritual, realidade não pode ser subestimada. Espiritual, todo mundo sabe que é aquilo que está em oculto, aquilo que só entende, a Bíblia diz que só quem anda em espírito entende as coisas espirituais. E uma realidade, como diz aqui o título, que não pode ser subestimada. Isso quer dizer que muitas pessoas subestimam esta realidade, sem saber o que há de enfrentar. Amém? O textuário diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A verdade prática diz: a batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. Amém? Este assunto é um assunto muito importante. Vamos fazer a leitura bíblica em classe? A leitura bíblica em classe está contida no livro de 1 Pedro, a primeira epístola escrita por Pedro, capítulo 5, versículo do 5 a 9. Diz assim: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Então, irmão, a lição está com o seu objetivo geral de expor a realidade bíblica da batalha espiritual, identificando as crenças errôneas de uma pseudo-batalha espiritual. Temos 3 pontos na lição. No primeiro ponto nós vamos apresentar o conceito de batalha espiritual, ressaltando sua realidade bíblica e distorções. No segundo vamos pontuar as principais crenças da pseudo-batalha espiritual. E no terceiro vamos desconstruir
por meio da análise bíblica, as crenças da pseudo-batalha espiritual. Nós vamos entender aqui algumas coisas que muitos acreditam e que, se tiver fé, como disse Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, ela vai refletir, vai sair dessa crença e vai começar a crer no Deus que tudo pode fazer. Amém? A introdução da lição diz assim: a batalha espiritual é um tema do trimestre que estamos iniciando. Basta uma olhada na leitura diária para confirmar a menção do assunto nas Escrituras. Mas existe uma onda extravagante que surgiu na década de 1960 e que tenta se passar por batalha espiritual. A presente lição apresenta o equilíbrio doutrinário que servirá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. Nós vamos entender aqui o que aconteceu em 1960, onde aparece uma crença, onde pessoas acham que pode resolver algumas batalhas falando do passado, né? E nós sabemos que o presente é que importa. Muito embora nós entendemos alguns assuntos, quando se trata de Deus, de quem tem fé em Deus, né? O que é que ele faz? Talvez nesta lição de hoje nós descorremos esses assuntos, amém? Primeiro tópico, a batalha espiritual. A ausência, ou seja, a autêntica batalha espiritual tem fundamento bíblico, mas nem tudo que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas Escrituras. Veja que o que nós vamos estudar hoje é um assunto que tem base bíblica, ou seja, é verdade. Só que há alguns assuntos que falam por aí de ser batalha espiritual que não são. É o que nós vamos entender hoje. Se nós abrirmos as nossas mentes para entender, nós vamos entender. Conceito da batalha espiritual, vamos lá. A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Assim, existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade para a destruição e o caos no mundo. Primordialmente, os demônios existem. Eles são reais e manifestam-se de várias maneiras em princípio. Mas pessoas possessas e tais espíritos precisam ser expulsos. Por consequente, os cristãos se opõem a essas forças malignas pela pregação do Evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. A essa oposição dos crentes denominados batalha espirituais. Amém? Veja que a batalha espiritual existe. A Bíblia mesmo diz, em João capítulo 5, versículo 19, que o mundo está no maligno. Então, nós vivemos no mundo. Nós ainda não somos seres celestiais. Então, isso indica que nós estamos no meio do maligno também, onde o maligno opera. Mas aí ele vai explicar aqui que existem demônios que são anjos caídos, que desde o tempo em que alguns anjos se corromperam e desceram, e aqui estão nas extremidades, tanto da terra quanto do ar. Eles existem, são reais, eles são reais, se manifestam de várias maneiras. Se manifesta em ações. Eu vi o nosso pastor falando que tanto pode ter um possesso, uma pessoa possessa de demônio. Ele pode operar dentro de casa, mostrando assombrações, tocando em vasilhas como panelas e dentre outras coisas. Por isso que a nossa casa precisa estar marcada com o sangue do Cordeiro, para não entrar essas coisas. Amém? Então eles existem.
Mas os cristãos têm o poder de expulsar os demônios e mudar a história, né? Tanto a física, que quando nós vemos uma pessoa possessa vemos, né, o sobrenatural, só que sendo natural é interessante. E também tem as sobrenaturais que nós não vemos. Porém, é uma batalha espiritual que nós estamos tentando vencer. Amém? Uma realidade bíblica, segundo subtópico. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Mas ao encerrar a sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 8 da nossa leitura bíblica. Então, isto é o sofrimento do crente por causa de Jesus. Então, o sofrimento resulta em uma luta contínua espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo. A luta é contra o pecado, só quem gera o pecado é o diabo. Então nós vivemos contra esta luta. O diabo oferece seus pratos, ele anda bramando como leão. O povo pensa que bramar como leão é ouvir o rugido e sentir medo. Mas Satanás é astuto. Ele vai, quando se diz bramando como leão, porque o leão brama, fazendo barulho no sentido de pegar a sua presa e tragar. Já o diabo vem no seu silêncio, buscando também uma brecha, buscando uma situação fácil para ele pegar a sua presa e tragar. Só que ele vem oferecendo os seus pratos, oferecendo os seus meios, que aos olhos humanos parece bom, diz a Bíblia, mas leva à condenação. Então temos que ter esse cuidado, porque é uma realidade espiritual, é uma realidade bíblica. Amém? Então temos que ter cuidado com isto. Aí a Bíblia manda-nos vigiar. O que não é batalha espiritual? Nós vamos ver aqui o que não é. O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns, é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Os mentores dessa doutrina pinçam a Bíblia aqui e ali e adaptam as passagens selecionadas para ajudá-las à sua própria experiência. Veja aqui, né, que algumas pessoas que querem até ganhar dinheiro com algumas coisas, aí fala de batalha espiritual. Pensando, o que é pensar? É pegar um texto bíblico e tirar o contexto, não mostrar a realidade. Então eles fazem isso, que é para ganhar, né, para ter alguma experiência. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas como a da Mesopotâmia e do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Temos que ter cuidado com isso, magia e ocultismo. Era na época um mundo cheio de forças ocultas em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo contemporânea com a doutrina do espiritismo, ou seja, dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou de família como rituais de libertação. Veja que naquela época, né, era na época um mundo cheio de forças ocultas em que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. Aquela época, a época da Mesopotâmia,
Mesopotâmia, né? Então o povo vivia numa situação difícil, aonde o inimigo operava. Aí procuravam se sair, e existe sempre pessoas de má fé. Todos nós sabemos que para se livrar das obras malignas, Jesus é o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Veja que Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Em outra ocasião ele disse: vinde a mim todos vós, que estás cansado e sobrecarregado. Outra parte ele dizia: oprimido, e eu vos aliviarei. Então a opressão, o inimigo oprime. Aí quando o homem se sente oprimido, ele deve correr a Jesus, e Jesus expulsa aqueles espíritos malignos e alivia o coração da pessoa e traz a paz. Mas o povo procurava outro tipo de libertação, né? Aí eles procuravam por causa, veja que naquela época tinha a doutrina dos espíritos territoriais, espírito que comandava. A gente vai ver um assunto assim nos contextos da história, da passagem que Jesus contou sobre o demônio gadareno, que a gente vai ver que ali era uma área que existia sempre aqui dali pessoas possessas. Só que o demônio gadareno foi algo extremo, a ponto de o povo não dar solução, porque eles precisavam conhecer que Jesus era maior do que aquela crença que eles tinham lá. Amém? A maldição, os espíritos territoriais, é o que eu estou falando. Aí segundo é a maldição hereditária. A maldição hereditária ou família com rituais de libertação. Aquela maldição, né? Às vezes o pai tem uma doença, o filho carrega, às vezes alguma coisa que sustenta, e alguém diz assim que são maldição familiar ou hereditária, não é? Há fundamento bíblico para a verdadeira batalha espiritual, mas é preciso ter cautela com as superstições religiosas. Existem superstições, pessoas supersticiosas que têm medo de alguma coisa. Porém nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Vamos ao segundo tópico. Principais crenças da pseudo-batalhas espirituais. Nós vamos entender aqui algumas crenças, as principais. As inovações mais chocantes que se pregam por aí são o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a ideia de que um salvo pode ser possuído pelos demônios. Misericórdia, né? Mapeamento espiritual. Vamos lá ao primeiro subtópico. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região ou cidade. O evangelho só pode prosperar nesses lugares quando alguém cheio do Espírito Santo expulsa esses espíritos malignos. Em decorrência, surgiu a necessidade de uma geografia espiritual, um mapeamento espiritual. Os espíritos territoriais são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelado, como as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Essas pessoas acreditam que tudo isso se baseia na Bíblia. Quer dizer, são enganadas. Veja só. Mapeamento espiritual. Existem regiões que eles acreditam nisto. Que existem, né, que, veja que a doutrina consiste na crença que Satanás designou seus correligionários para cada país ou região ou cidade. No caso, um terreiro de macumba, por exemplo, como na África. África é uma região terrível. E eles acreditam, às vezes as coisas estão dando errado, eles vão para o terreiro de macumba, o pai de santo faz aquelas obras dele para lá e ele se vê livre. Mas não ficam, porque voltam, se sentem escravos, vão fazer sacrifício. E dentre outras coisas, você vê que muitos, como nós sabemos de várias histórias por aí, que crianças desaparecem para fazerem sacrifício. É uma vida por outra e nunca se acaba isso até chegar o dia da vida deles.
há caminhos errados. Aí diz que nesses lugares só pode mudar, como em alguns países da África. Só muda a história desse povo quando chega um missionário, alguém cheio do Espírito Santo, para expulsar os demônios à vista dos homens. Para ele ver que Deus é maior do que esses correligiosos. Amém? Então seja cheio. Ou seja, a pergunta é, você é cheio o suficiente do Espírito Santo para expulsar demônios? Você está a serviço do Rei? Então possamos estar a serviço do Rei para pregar esse evangelho e mostrar que Deus é maior que o diabo. Amém? A maldição hereditária. Outra coisa, vamos aqui entender. A doutrina resume-se nisso. Se uma pessoa tem problemas com adúltero, ou seja, com adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendência suicida, é porque no passado alguém de sua família, não importa se avós, bisavós ou tataravós, teve esse problema. Desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária deve, em primeiro lugar, descobrir em que geração seus ancestrais deram lugar ao diabo. Uma vez descoberta tal geração, pede-se perdão por ela e dessa forma a maldição de família será desfeita. É uma espécie de perdão por procuração, muito parecido com o batismo pelos mortos praticado pelos mormons. Os que defendem essa doutrina pinçam as escrituras em busca de sustentação bíblica. Quem não conhece? Os espíritas, né? Onde eles pinçam essas partes da Bíblia. Abrem uns aos olhos do homem e escondem outros. E nesse caso, veja que situação, né? Pessoas que têm tendência ao adultério, pornografia, divórcio, alcoolismo ou tendência suicida. É porque no passado alguém teve essas mesmas tendências, como até tataravós. Quem sabe alguém ainda acima de tataravós. Aí, as pessoas que têm essa tendência, que quer se livrar, tem que procurar saber qual foi a geração. Se foi avós, se foi bisavós, tataravós, ou sabe lá quem for. Da sua descendência. No caso, ele tem que procurar o espiritismo e alguém lá vai tentar se comunicar. Aí o comentarista diz aqui que é um tipo de perdão por procuração. Aquilo que é entregue a um advogado. E ao descobrir ali, ao descobrir qual geração pecou diante de Deus, ou seja, deu lugar ao diabo, aí ele vai pedir o perdão pela tal geração, né? É uma ideia de louco, porque a Bíblia diz que os mortos já acabou para ele. Eles agora só o último dia, o dia do julgamento final. Então, não tem esse negócio. Morreu, acabou, não tem mais perdão. Se tiver de ter perdão, é hoje, enquanto nós estamos vivos. Então, isto não é uma sustentação bíblica. Alguns dizem, pensam, como os mormons, por exemplo. Os mormons buscam batismo para aqueles que já foram mortos. Né? É uma ideia de quem não conhece a Bíblia, ou quem realmente quer ganhar com isso, quer pensar. Né? Mas, se quer conhecer a Bíblia, leia ela com clareza e com a inspiração do Espírito Santo. Amém? Terceiro tópico, o terceiro subtópico. Crentes endemoniados. Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita no corpo. Partindo desse falso conceito teológico, afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano no processo de salvação e que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Ou os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul, depois que ele se afastou de Deus.
em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, capítulo 18, versículo 10, né, capítulo 19, versículo 9, você vai encontrar isso aí. O caso de Judas Iscariotes em Lucas capítulo 22, versículo 3, e além de Ananias e Safira em Atos 5 e 13. Então, isso é uma ideia, né, que não existe na lógica. O próprio Jesus disse que não pode de uma fonte jorrar dois tipos de água, ou doce ou salgada, mas as duas vai sair saloba, no caso salgada. Então, não existe. Se antes habitavam, quando o Espírito Santo vem habitar, aí ele tem que afugentar as hostes espirituais da maldade. Aí a Bíblia diz que se acontecesse o Espírito Santo sair por causa do pecado do ser humano, aí vem mais uma vez as hostes espirituais. Mas os dois não. Não há crente possesso se for crente fiel, não. Então crente é cheio do Espírito Santo para expulsar os demônios. Amém? Concluindo aqui o segundo tópico, vamos ao terceiro, para nós terminarmos essa aula. Vamos à Bíblia, terceiro tópico. Vamos à Bíblia, aonde tem toda a verdade. Ninguém tem o direito de fazer o que quiser com a Bíblia. Vejamos, portanto, que a Bíblia ensina nas passagens reivindicadas pelos líderes ofensores dessa inovação. Sobre o mapeamento espiritual, veja que nós vamos agora ter uma explicação. As duas passagens de Daniel falam sobre o príncipe do reino da Pérsia. Daniel capítulo 10, versículo 13. E o príncipe da Grécia, no versículo 20, do mesmo capítulo 10. São citações fora de contexto, pois se trata de guerras angelical e não há indícios da presença humana. O gadareno rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Veja aí, em Marcos capítulo 5, versículo 10. Porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo, e rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Essa é a razão de pedirem para ficar na região. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Assim fica claro que se trata de uma doutrina baseada numa interpretação equivocada. Amém? Então veja que, apesar disso aí, né, a Grécia, falando do mapeamento espiritual, não tem envolvimento de humanos, né, mas sim de anjos, os príncipes, tanto do reino da Pérsia quanto da Grécia. Né, são citações fora de texto, pois se trata de guerras angelicais. Amém? E o gadareno pediu porque ele queria vagar ainda, os demônios do gadareno. Não, se eles fossem para o abismo, lá eles iriam ficar presos. Né? Então eles jogavam para, por exemplo, pegar mais alguns outros que dessem lugar ao diabo. Amém? Segundo subtópico, sobre a maldição hereditária. No segundo mandamento, o decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrece. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Também Deuteronômio capítulo 5, versículo 9. Essas palavras não podem se explicar a doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem bíblica não pode se aplicar aos crentes. No caso, veja que se tem algum crente que levam essa tal de maldição hereditária à frente, tem que se corrigir, né? Pois isso trata aos que aborrecem a Deus, aos que não conhecem Deus. Aí Deus disse aqui que
a maldade dos pais visitam os filhos até a terceira geração, no caso, bisavó, tataravó e os pais. Ou seja, avó, pais e filhos. Então, mas quando se converte a Cristo, aí a Bíblia diz que tudo foi lançado no mar de esquecimento. Agora, a Bíblia diz que o homem torna-se numa nova criatura. E tem crente que ainda acha que leva essa, que crê, e por crer muitas vezes se atrapalha, que leva essa maldição. Porém, nós somos revestidos. Nós recebemos uma nova veste. Nós fomos marcados com o selo do Espírito Santo. Amém? E vamos seguir em frente. Essa maldição não existe em nós que somos cristãos. E se você que está assistindo essa aula acha que existe essa maldição, que a sua vida vive atrapalhada por causa disso, peça a Deus libertação. Pois alguma coisa está acontecendo, o inimigo está agindo por causa da tua fé. A tua fé não está agradando a Deus e sim ao diabo. Porém, se agradar a Deus, Deus muda a história. Amém? Pois estes se tornam nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se há uma maldição, passa todas as coisas. Porque Deus faz nova todas as coisas. Está escrito em 2º livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. O que eles fazem com a expressão espirituais, ou seja, espíritos familiares, é uma fraude. O termo usado na Bíblia hebraica é ov ou ovot, plural, médium, espírito, espíritos de mortos, necromante e mágico. Isso está muito longe de seres espíritos que passam de pais para filhos. Amém? Então isso não existe. Existe sim, né, onde a maldade dos pais visitam até os filhos, netos e bisnetos. Então, visitam sim, se não for de Deus. Porque se aceita Cristo, tudo se fez novo. O que passou, ficou para trás e foi lançado no mar de esquecimento. A vida agora será uma vida próspera com Deus, abençoada espiritualmente. Uma coisa vai ter certeza, vai ter paz. Amém? Vamos ao terceiro subtópico. Sobre a possibilidade de o cristão ser possesso. Vamos aqui entender. É bom lembrar que Saul já esteve desviado nessa época. Primeiro em Samuel capítulo 15, versículo 23. Saul já esteve desviado. Então, já é algo para a gente refletir. Além disso, a Bíblia não fala de demônios, mas que o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Veja. Quem foi que disse que Judas Iscariote era crente? Quem foi que falou? Foi Jesus quem disse: não vos escolhis a vós os 12, e um de vós é um diabo. Jesus disse. E isso dizia ele de Judas Iscariote. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70 e 71. E quanto a Ananias e Safira, a Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo e não que ficassem possessos. O crente em Jesus tem a promessa de Deus de que o maligno não lhe toca. O negócio é abrir as portas, abrir a brecha. Nós não podemos abrir a porta para o diabo operar. Tem muitas pessoas dando lugar ao diabo. Tem muitas pessoas dando brecha, abrindo janela, abrindo porta, né? E veja que o espírito não estava em Saul, assombrava Saul. Ele talvez via uma visão. Você vê que quando Davi começava a tocar a sua harpa, as assombrações iam embora. Então, né, ali era algo que Deus permitiu que fosse atormentar a Saul por causa do seu pecado. Amém? E Judas, né, claro, está escrito que Judas não era crente. Judas era
né, enviado do diabo. E Jesus sabia disso porque era para se cumprir a profecia. Então tinha que se realizar. O que não, o povo não entende, ou entende, não quer explicar, é isso. Amém? E Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Né? A Bíblia diz que Deus busca corações contritos, aqueles corações abertos, aqueles corações que falam a verdade, aquele coração simples, né? Mas nunca mentir. E temos que ter cuidado, né, ao fazer as coisas para Deus. Saber que tudo é para Ele, é dele, e temos que ter cuidado com isto, porque Deus não é homem, Deus é Deus. Amém? Quarto e último subtópico do terceiro tópico: o homem segundo a Bíblia. Jesus disse que um espírito não tem carne nem ossos. Está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 39. Se o espírito não tem carne nem osso, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro de Deus. O Senhor Jesus se fez homem, pois o verbo se fez carne. Então dá-se a entender, né? Não sei como uma pessoa tem uma ideia de dizer que o homem é espírito, sabendo que está escrito em Gênesis capítulo 2, 7, que Deus fez o homem e mostra detalhadamente como foi feito o homem após a mulher, né? Então não é espírito, porque espírito não tem carne nem ossos, espírito não tem pele, espírito não tem nervo, espírito é espírito. E nós somos feitos de carne, somos feitos do pó da terra. E a Bíblia diz que vamos voltar ao pó. Porém, o Espírito Santo que habita em nós e o nosso espírito, o fôlego de vida que foi nos dado, esse tornará para Deus. Amém? Vamos concluir a lição com a conclusão aqui. A necessidade de equilíbrio para os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente ao ceticismo, porque a batalha espiritual existe e ninguém deve subestimá-la. O fato estão registrado na Bíblia e nenhum cristão ousa negar essa realidade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade suficiente para não entrar no fanatismo, mas discernir entre o que é verdadeiro espiritual e o que é manipulação esotérica. Amém? Então veja que nós não podemos entrar, né, no que o mundo diz. Acreditar. Nós temos a Bíblia, temos pastores, temos presbíteros, temos diáconos, temos professores de escola dominicais como auxiliares, cooperadores, dirigentes de mocidade. Temos pessoas suficientes para aprender, né? Buscar aprender. E temos até, se for possível, cursos para nós podermos entender que tudo que o mundo conta precisa-se ter um contexto para entender, né, como o que nós entendemos aqui, um mapeamento espiritual, como a possessão territorial, onde o inimigo está ali operando. Então, existem regiões onde ele opera, existe, mas porque o povo busca. Mas ele sai dali e vai para outros lugares também. A maldição hereditária, procuramos entender, procuramos buscar. E quando você procurar estudar a Bíblia, lembre-se de orar. Peça o auxílio do Espírito Santo e Deus te fará entender. Então, agradecendo, irmão, por essa lição que aqui está sendo concluída, quero louvar a Deus pela tua vida que assistiu essa aula até o final. Que Deus abençoe você, que você venha estudar, que você venha ter uma visão melhor de tudo que você acredita, né? Que Deus venha lhe abençoar daqui para frente, como já vem abençoando. Amém? E esta lição, você que começou hoje,
Você que vai começar domingo estudando essa lição, não pare, não desista. E insista até o final do trimestre. Se for possível, não pare de estudar nenhum ano, porque Deus, Ele tem para nos ensinar. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.